Apresentamos o podcast Estudo Psicológico da Gênesis Bíblica, uma análise profunda e esclarecedora das mensagens presentes na Bíblia, com Guaraci de Lima Silveira. Prezados amigos, prezadas amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, eu sou o Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o livro Gênesis e estamos agora entrando no capítulo 31, que vai falar sobre a fuga de Jacó, lá da casa de Labão, que Jacó estava já há muito tempo morando longe do seu pai Isaac, e que morava em Canaã. Ele estava na terra de Arã, que hoje seria o Iraque. Então tem aquela história dos bodes listrados, das ovelhas malhadas e negras, enfim. Então, é bem confuso aquilo, porque, na verdade, aquilo é bem alegórico. Será que Labão estava entendendo o que Jacó estava fazendo? Será que Jacó realmente fez aquilo? Ou aquilo é uma alegoria para dizer assim, que quando alguém está tentando nos prejudicar, que de alguma maneira nós podemos nos livrar desse prejuízo? O que ele fez pode ser muito estranho, porque como é que vai um animal acasalar com outro na frente de uma vara e mudar a genética? Então a gente observa que isso não tem muito sentido. O que fica mesmo é essa informação. Labão usou do Jacó por muito tempo e agora o Jacó tinha que ir embora. E ainda assim ele vai embora com o pior que tinha. Então são questões, sabe, que nós vamos trazer para o sentido psicológico, entender o seguinte: o que é seu, o que você merece, você merece. Você terá ajuda para conseguir aquilo que lhe é devido. Então vamos lá, olha só. Capítulo 31, versículo 1. Jacó soube que os filhos de Labão diziam: Jacó tomou tudo que era de nosso pai e foi às custas de nosso pai que ele constituiu toda a sua riqueza. Então Jacó percebeu que Labão não tratava mais como antes. E Yahvé disse a Jacó: volta à terra de teus pais, em tua pátria, e eu estarei contigo. Percebemos aqui o seguinte: muitas vezes nós saímos de nós para resolver coisas que estão fora de nós. Isso acontece muito. Nós saímos mesmo e vamos para outras situações. Por exemplo, nós saímos de manhã para o trabalho. Geralmente, quando nós estamos numa atividade assim, nós estamos mais pensando na atividade do que em nós. Mas chega um determinado momento que nós temos que retornar para nós mesmos. Sabe, aquele momento que eu falo, agora chega e você volta para você. Volta para tua casa. Você já fez lá fora o que você precisava fazer e agora volta para tua casa. E muitas vezes nós percebemos uma coisa interessante nisso aí, é o seguinte, é que muitas vezes a pessoa sai para fora dele e não retorna para dentro dele. Fica lá fora, chega em casa e leva serviço para casa e fica naquela angústia e fica naquela confusão toda, quando não entra em bebidas, né? Quando não sai do serviço e vai para o lado das bebidas. Então ele não retorna para casa. E ele tem valores dentro dele. Aqui no caso, o Jacó tinha já as mulheres dele, tinha os filhos, tinha um pai que aguardava por ele, e ele não estava pensando nisso. Então, essa informação aqui é muito interessante, eu fiz aqui uma parada para a gente raciocinar sobre isso. Será que eu vou fora de mim, faço o que eu tenho que fazer e depois retorno para mim? Nós vamos encontrar isso na filosofia. Você está em si, sai de si e retorna para si. Essa coisa tem que acontecer. E às vezes a gente não faz isso, a gente fica fora de nós o tempo todo. Né? Então, quando Yahvé fala para ele, né, volta para tua terra, em tua pátria, e eu estarei contigo. Claro, porque Deus está dentro de nós.
Então, quando nós voltamos para nós vamos encontrar Deus que está lá dentro de nós. Sabe, isso é muito sério, é muito importante. Por isso que as pessoas estão andando muito confusas. Elas não fazem aquele encontro com elas mesmas, sabe? Não faz aquele autocontato, aquele autodescobrimento, aquela autoavaliação, aquele autoencontro. E vão levando a vida de qualquer maneira. Preocupado sempre. A gente chega em casa preocupado com as coisas lá de fora, vai dormir, aí tem sonos muito agitados, sonhos terríveis, pesadelos, porque nós não chegamos para dentro de nós. Onde está Deus? Continuando aqui, olha. Jacó chamou Raquel e Lia nos campos onde estavam seus rebanhos e lhes disse: Vejo que o rosto do vosso pai não me trata como antes, mas o Deus de meu pai está comigo. Vós sabeis que eu servi o vosso pai com todas as minhas forças. Vosso pai me enganou e mudou 10 vezes meu salário. Mas Deus não me permitiu que me fizesse mal. Cada vez que ele dizia: o que for salpicado será teu salário, todos os animais pariam crias salpicados. Cada vez que me dizia: o que for listrado será teu salário, todos os animais pariram crias listradas. E Deus tomou seu rebanho e o deu a mim. Então veja bem, quando houve o problema lá das ovelhas, então houve essa intercessão, os animais começaram a nascer listrados, porque esses animais listrados e negros provavelmente não tinham tanto valor quanto os outros, e também consta que eles eram mais fracos. Então, quando houve aquela situação de que o Labão ficaria com os melhores, o melhor rebanho, o Jacó o pior rebanho, então houve uma intercessão aí. Ele disse: não, então vai nascer tudo igual, porque é justo que o Jacó receba o mesmo salário. Então, quando nós trabalhamos, meus amigos, com dignidade, com equilíbrio, com força, com sinceridade, a vida nos protege. O que ocorre é que muitas vezes nós não fazemos isso, sejamos sinceros. Muitas vezes nós também queremos enganar o outro. Queremos um jeitinho de ser melhor do que o outro, de puxar do outro o que não nos pertence. Então a vida intercede, mas não é para o outro, não. Vamos entender isso. A vida não está protegendo o outro, está protegendo a nós, para que a gente não cometa enganos. Porque se o outro tiver que ser lesado, ele será, ou por mim ou por alguém. Mas quando a vida não me permite fazer alguma coisa nesse nível, é porque está me protegendo. Nós vemos aí casos interessantes de pessoas que reclamam: poxa vida, todo mundo consegue tudo, todo consegue enganar, sou eu que não consigo. É porque a vida está te protegendo. Nós não estamos aqui para enganar ninguém. Porque toda vez que eu engano uma pessoa, estou me enganando. Toda vez que eu minto para alguém, estou mentindo para mim. Né? Muito bem. O anjo de Deus disse a Jacó em sonho: Jacó. E eu respondi: sim. Ele disse: ergue os olhos e vê. Todos os bodes que cobrem as fêmeas são listrados, malhados ou mosqueados, pois eu vi tudo o que te fez Labão. Eu sou o Deus que te apareceu em Betel, onde ungistes uma estela e me fizeste um voto. Agora levanta-te, sai dessa terra e retornas à tua pátria. Isso é a ordem de Deus para nós, né? Amigo, seu filho, vem cá, fica perto de mim, volta para tua casa, volta para dentro de você. Nós temos muito essa necessidade, às vezes, de querer ser mais para o outro do que para a gente, mas não foi isso que Jesus ensinou. Ele colocou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E tem pessoas que se entregam demais às coisas que estão fora dele, ao trabalho principalmente, essas paixões violentas aí de uns para com os outros. Não existe isso, não é assim que a vida nos encaminha. Ela nos encaminha para o equilíbrio. Então, eu gosto de você? Gosto. Eu gosto de trabalhar? Gosto. Mas eu também gosto de mim. Porque dentro de mim está Deus. Eu não vou encontrar o Deus do outro. Eu vou encontrar o meu Deus. Se Deus me criou singular com ele, então o meu Deus é diferente de todos os deuses que existem em todas as pessoas.
Então eu não posso querer encontrar o Deus da minha esposa, ou do meu filho, ou da minha filha, ou do esposo. Não, eu vou encontrar o meu Deus. É isso que nós temos que entender aqui quando Yahvé diz para Jacó: volta para tua casa, volta para tua pátria. Você já ajudou, você já serviu, você já trabalhou, você já conquistou seus benefícios. Então agora recolha tudo isso e volta para casa. Amigos, preste atenção. Será que você está fazendo dessa maneira? Será que quando você vai lá fora, trabalha, você volta para dentro de você? Você faz uma leitura, uma meditação, ouve uma música mais suave? Isso é voltar para sua pátria, não é? É como nós pensássemos assim: agora eu estou cuidando de mim. Muito bem. Raquel e Lia responderam: temos nós ainda uma parte, uma herança na casa do nosso pai. Não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e em seguida consumiu o nosso dinheiro. Sim, toda a riqueza que Deus retirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Faze, pois, agora tudo o que Deus te disse. Então Jacó se levanta, fez montar seus filhos e suas mulheres sobre os camelos e conduziu diante de si todo o seu rebanho, com todos os bens que adquirira, o rebanho que lhe pertencia e que ele adquirira em Padarã, para ir a Isaque, seu pai, na terra de Canaã. Labão fora tosquear seu rebanho, e Raquel roubou os ídolos domésticos que pertenciam a seu pai. Jacó dissimulou com Labão, o arameu, e não lhe deixando suspeitar que fugia. Ele fugiu com tudo o que tinha, partiu, atravessou o rio e dirigiu-se para o Monte Galaade. Então, veja bem, é aquele momento definitivo. Então, agora eu voltei para mim, eu peguei os meus bens, não é? Aquilo que eu julgava que era importante para mim, isso é representado no roubo dos deuses aqui que a Raquel fez. Então, agora eu estou dentro de mim. Agora eu vou para minha casa. Eu vou cuidar de mim. Então, Jacó foi um dos patriarcas da época dos judeus. Então, se ele não fizesse isso, como é que ele ia ser patriarca? Ou seja, se eu não cuidar de mim, como é que eu vou ser vencedor de mim mesmo? Veja que é bem complexa essa informação aqui, mas é necessário para o nosso entendimento. Não é? Essa fuga de Jacó, essa saída de Jacó lá da terra do Labão, essa saída dele para trabalhar, para conquistar seus bens, seus valores, e depois voltar para casa. É isso que nós temos que fazer todos os dias, prezados amigos e amigas. Quando você sair de manhã para o seu trabalho, ou você fizer alguma coisa que está fora de você, recolha os bens que te pertencem, deixa os bens dos outros para lá, que não vão ser úteis a você. Recolhe os seus bens e volta para a tua casa. Faça suas reflexões. Por isso é que Joana de Ângeles nos convida sempre a meditarmos. Esse meditar é fazer essa volta para casa. Quem que eu sou? Como é que eu fui hoje? Quando Santo Agostinho dá aquele conselho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, toda noite eu fazia uma reflexão do que eu tinha feito no dia. Isso é voltar para casa. E nós não fazemos isso. Nós vivemos lá fora de nós o tempo todo, querendo encontrar maneira de ser melhor para vencer o outro. Então, quando nós vivemos nesse mundo aí de grandes disputas, então eu estou sempre querendo ser melhor. Isso aí é um erro grande que a administração faz, dessa competição maluca. Então eu estou sempre competindo com o outro. E quando eu entro nessa competição com o outro, eu fujo de mim. Porque eu não vou viver o que eu sou, mas o que o sistema manda que eu seja. Então eu estou fora de mim o tempo todo. Eu tenho que voltar para minha casa, porque na minha casa está o meu Pai. Na minha casa está Deus. Veja que interessante essa informação. Vamos analisar se nós estamos fazendo assim. E vamos entender melhor a questão 919 do Livro dos Espíritos. Então, prezados amigos e amigas, nós vamos ficando por aqui.
e nós queremos agradecer muito a sua audiência, que os nossos estudos, como eu disse para vocês, eles são muito complexos, então você também pode dar a sua opinião. Tem muita alegoria aqui que a gente tem que transformar em psicologia para poder entender. Então, se você puder dar a sua opinião também, puder fazer a sua parte nesse estudo, eu vou ficar muito feliz. E assim nós vamos crescendo juntos. Tá bom? Fique com Jesus, que Ele abençoe você, sua família, seus lar. Até a próxima.